Fala galera, aula 2, movimento circular uniformemente variado. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como é que se escrevem as equações de movimento, iniciando pela equação horária da velocidade. Porque agora que existe aceleração tangencial, a velocidade linear vai estar mudando com o passar do tempo e a velocidade angular também vai estar variando com o passar do tempo, né? Nós vimos que pela definição de velocidade angular, é o deslocamento angular em função do tempo, lembra? Isso aqui no movimento circular uniforme era constante, né? Agora isso aqui vai sofrer uma variação uniforme, tá? Então é necessário que eu mostre para vocês uma outra grandeza associada com a variação do vetor velocidade angular, que é a aceleração angular. A aceleração angular, gente, vai estar associada com isso aqui, ó, a variação da velocidade angular num certo intervalo de tempo. E aqui, ó, de maneira bem tranquila, como a aceleração angular agora é constante, isso é uma característica do movimento circular uniformemente variado, vou colocar aqui, ó, meio pelos extremos. Então, a variação da velocidade é igual a aceleração vezes o tempo. Nós podemos considerar que a variação do tempo, a gente já sabe que é tempo final menos o tempo inicial, ok? A gente pode considerar que esse tempo inicial aqui é zero. O que é variação da velocidade? Final menos inicial. Passando menos para o outro lado, fica, ó, velocidade final é igual a inicial mais uma aceleração vezes o tempo. Então perceba que a velocidade angular, ó, é função do tempo. Então com isso eu já encontro uma equação horária para a velocidade, tá? Muito parecida com a equação que a gente encontrou lá no movimento uniforme, no movimento uniformemente variado. No movimento uniforme você lembra, né, S igual a S0 mais VT. No movimento uniformemente variado, a gente tem que V igual a V0 mais AT. Então aqui, ó, velocidade angular final é igual a velocidade angular inicial mais a aceleração angular, ok, vezes o tempo. Como a gente considera que o instante de tempo inicial é zero, a gente pode trocar o ΔT apenas pelo instante de tempo final. Então a gente vai ficar com essa equação aqui. Essa equação é a equação horária da velocidade. Agora nós sabemos como é que a velocidade varia em função do tempo, tá? Então, se você perceber, isso aqui é uma função do primeiro grau. O objetivo agora é saber como é que os ângulos variam com o passar do tempo a partir dessa equação aqui. Então agora eu vou apagar esse lado aqui e vou mostrar para vocês como é que funciona o gráfico dessa equação aqui, ó. Olha só isso. Colocando aqui, escrevendo para vocês o gráfico. Um gráfico muito simples. Ok? Então vamos colocar aqui, ó, velocidade angular em função do tempo e aqui o tempo. Digamos que o movimento circular inicie com uma certa velocidade angular inicial, tá? E após passado um certo tempo, a velocidade angular agora está marcando um valor diferente, tá? Aqui é o início e aqui é o fim. Então, o que é que a gente pode pensar aqui? Como a velocidade angular varia uniformemente, o gráfico aqui é uma reta.
Tranquilo? Então, se essa velocidade angular, gente, fosse constante, a gente poderia fazer velocidade angular, tá aqui escrever de novo para vocês, variação angular sobre intervalo de tempo. Gente, fazendo meio pelos extremos rapidinho aqui. Olha só esse truque que eu vou te ensinar. Meio pelos extremos. O que é que eu vou estar fazendo aqui, ó? A variação angular, o delta-θ, é a velocidade angular vezes o intervalo de tempo, concorda? Isso aqui era verdadeiro no movimento circular uniforme, porque isso aqui era constante. Quando isso aqui é constante, se a gente fosse desenhar o gráfico seria mais ou menos assim. Então teríamos aqui, ó, uma reta paralela com o eixo do tempo. E olha que coisa maluca. Se a gente tivesse aqui essa velocidade constante, como é que a gente calcularia o deslocamento angular? Pegava o valor da velocidade angular constante e multiplicava pelo tempo. A velocidade angular constante seria a altura. O intervalo de tempo, ΔT, seria isso aqui. Então a gente só teria que calcular a área dessa figura. Por que a área, Jorge? Base é o tempo, ok? A altura é a minha velocidade angular constante. Mas como vocês perceberam no meu problema, a nossa velocidade angular não é constante. Aí eu vou te ensinar um truque muito legal. Tem como a gente transformar esse movimento aqui, de 0 a t, num movimento com a velocidade angular média, que ela estaria aqui, ó. E como é que a gente calcula a velocidade angular média? Esse truque aqui é muito legal. Como isso aqui é uma reta, como é que a gente calcula aqui esse ponto que está à mesma distância da velocidade angular final? Uma média. A gente pode, ó, no lugar da velocidade angular média, a gente calcular a média entre esses dois pontos, entre essas duas velocidades. A gente vai ficar com isso aqui, ó. Eu vou apagar esse lado aqui, tá, gente? Olha só isso. Eu vou ficar com uma relação assim, ó. Primeiro, vou escrever para vocês como é que calcula a velocidade angular média. Olhando para a figura, como é que a gente calcula a média? Final mais inicial dividido por 2. Como é que a gente tira a média do colégio, a média da faculdade? Pega a primeira nota, soma com a segunda nota e divide por 2. Se for uma média aritmética, existem alguns cursos, né, universitários que a média é ponderada, mas isso aqui é uma média simples aritmética, tá certo? Então eu vou precisar da velocidade inicial, vou precisar da velocidade final e vou dividir todo mundo por 2. Então eu vou pegar essa informação aqui, certo? Pegando essa informação e substituindo aqui. Então a gente pode continuar com a variação ou deslocamento angular, ok? Igual velocidade angular média, que vai ser inicial, final, sobre 2, não é isso? Vezes intervalo de tempo. Só que tem outra coisa que eu apaguei no quadro anterior. Como é que a gente escreve a velocidade angular final? Vou fazer isso aqui embaixo. Vamos lá? Velocidade angular final igual inicial. A final a gente acabou de escrever no quadro anterior. Ela é dada por inicial mais aceleração angular vezes o tempo. Vou dividir todo mundo por 2. E não esquecendo de multiplicar aqui, ó, pelo tempo. O que é que eu vou estar fazendo aqui? Tempo multiplicando todo mundo que está aqui dentro, ok? Vou colocar aqui, ó. A variação angular é final menos inicial, ok? Velocidade angular inicial mais velocidade angular inicial dá 2 vezes a velocidade angular inicial vezes o tempo sobre 2, ok? Mais
Aceleração angular vezes o tempo, aceleração angular vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. E a gente acaba encontrando, pessoal, uma equação horária angular. Eu vou fazer uma coisinha aqui, ó. Tá vendo que tá negativo? Vou passar para o outro lado. Positivo, tá? Olha só como é que fica. Então aqui, ó, o espaço angular final, ou simplesmente o ângulo final, tá? O ângulo final vai depender agora do tempo da seguinte forma. Lembrando que a gente pode cancelar 2 com 2. Olha só isso, como é que a gente vai ficar. Deixa eu só organizar isso aqui. Espaço angular inicial, final, é igual espaço angular inicial mais a velocidade angular inicial vezes o tempo, mais uma aceleração, tempo ao quadrado, sobre 2. Então, se você buscar na sua memória as equações de movimento uniforme, do movimento retilíneo uniformemente variado, você vai perceber que essa equação aqui para a velocidade angular é a mesma daquela V igual a V0 mais AT, lembra? E aqui é muito parecida com aquela S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Então, as equações de movimento retilíneo uniformemente variado são muito parecidas com as equações de movimento circular uniformemente variado. Ok, pessoal? Então, tá aqui as equações do movimento, faltando apenas a equação de Torricelli. Na próxima aula eu mostro para vocês a equação de Torricelli. Valeu!